Nós temos ministrado desde sexta-feira um tema muito sugestivo, e hoje é a nossa terceira e última ministração. Eu gostaria que você desarmasse a sua mente e abrisse o seu coração. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 11 em diante, diz assim: 2 Reis, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os seus olhos, e o moço viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aí. Pai querido, continua se movendo nesta noite, fala conosco, faz-me falar como os teus santos oráculos. Em nome de Jesus, desarma as mentes, abre os corações, e que a palavra tenha livre curso esta noite. Que o nosso coração seja terra fértil para agasalhar a semente, e que possamos ver muitos frutos nascendo daquilo que temos ministrado, ensinado e pregado desde sexta-feira, em nome de Jesus. E todos digam comigo: amém. Assim seja e assim será. Nós estamos falando sobre percepção, e este assunto é um assunto que deve envolver você. Esse assunto precisa te trazer libertação, este assunto precisa te trazer cura, este assunto precisa mudar e transformar a tua vida. Mas para isso, você precisa receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para te entregar. O interessante é que sempre Deus está entregando alguma coisa para os seus. O problema é que, pela falta de percepção, aquilo que Deus dá é desprezado, é descartado. Imagina que Deus já falou com você tantas vezes, das mais variadas formas. Você num primeiro momento fica empolgado, mas não demora muito tempo, você acaba abandonando aquela palavra que o Senhor te entregou. A percepção é necessária para você receber de Deus alguma coisa, porque se você não tiver percepção, você vai ouvir e não vai receber. E a forma de Deus trabalhar em nossas vidas é liberando uma palavra de fé. E só recebe quem tem fé. Isso é percepção. Você precisa trabalhar a sua fé. Fé é o oposto de dúvida, incredulidade e descrença. Isso é percepção. Quando você é atacado nas tuas faculdades mentais, na tua mente, no teu intelecto, na tua razão, na tua alma, você precisa ter esta percepção
de que o diabo está levantando para roubar alguma coisa de você. Deus, Ele te dá. Deus, Ele te entrega. E diz a Bíblia que o ladrão veio senão para roubar, para matar e para destruir. Este é o ofício do diabo, é a sua missão. Ele se levanta contra os filhos de Deus que não têm percepção. Porque quando você tem, você vai começar não só a lutar grandes lutas, você vai começar a ter grandes vitórias. Porque o diabo trabalha com você bloqueando a sua mente. Endurecendo o seu coração e trazendo cegueira espiritual. Nós vivemos neste mundo, não somos deste mundo, mas Deus opera neste mundo de forma natural e também usa pessoas. Esta é a via normal pela qual Deus trabalha. E se você não tiver percepção, você não vai conquistar aquilo que Deus tem colocado diante de você. Quando as coisas estão muito difíceis, delicadas, complicadas, é sinal que Deus está preparando o que de melhor Ele tem para te entregar. Não se trata apenas de qualquer coisa, porque o nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. Mas Deus trabalha no âmbito da fé. Você tem que se levantar em nome de Jesus, usar da autoridade que você tem como filho e filha de Deus e crer que aquela situação é passageira, momentânea, temporal. Isso é você ter percepção. Como que o diabo faz? Quando uma pessoa não tem percepção, ela diz: estamos perdidos, estamos arruinados, o exército do inimigo é maior do que o nosso, seremos abatidos, seremos exterminados, seremos assolados. E foi exatamente isso que o moço disse no versículo de número 15. E o moço do homem de Deus, que se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Olha só, ele levantou muito cedo. Dá a entender que ele levantou talvez antes que os outros. Mas como ele era aquele que tinha acesso direto ao profeta Eliseu, ele trouxe uma mensagem para roubar a fé do coração do profeta Eliseu. Mas ele tinha percepção. Imagina que o diabo ele também trabalha assim de forma muito sorrateira. Ele é um estrategista. Ele conhece o teu ponto fraco. E o diabo trabalha enganando e confundindo. Por isso que a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. Isso é percepção. Tem muito crente que tem sido derrotado, frustrado, decepcionado, desiludido, porque ele acha que este princípio é só para quem é muito espiritual. Este princípio é para aqueles que são filhos de Deus. Obviamente nós temos degraus que você precisa subir para aumentar o seu nível de percepção. Na medida que você começa a caminhar e depender do Espírito Santo, a sua percepção não vai ser meramente humana.
O Espírito Santo, ele vai estar te mostrando muita coisa. Por conta disso, você vai ter o que a gente chama de discernimento espiritual. Ou seja, fazer diferenciação. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A Bíblia diz assim, nas epístolas paulinas: julgai as profecias. Ou seja, a pessoa ouve, vai depender do Espírito Santo para julgar se é ou não é de Deus. Simples assim. Uma vez eu estava orando com um grupo de irmãos e de repente uma pessoa se levanta em profecia. Aí ela diz: você está orando por ela, mas esta pessoa não vai se converter, ela não vai se entregar, pare de orar por ela. Na hora eu tive um discernimento espiritual de que era um espírito de engano e mentira, e na frente dos irmãos, sem titubear, eu disse: espírito de engano e mentira, solta esta pessoa agora, em nome de Jesus. Porque a promessa de Deus na Bíblia é outra, é que esta pessoa, como pecadora, seria achada, seria encontrada, seria reconciliada, seria perdoada, seria restaurada. Então eu não podia aceitar uma palavra, uma sentença de condenação, se eu não tivesse discernimento espiritual ali, se eu não tivesse tido percepção, se eu não fizesse diferenciação, eu ia pensar que quem falou foi Deus, quando na verdade foi um espírito de engano e mentira. A profecia pode ser de Deus, do homem e do diabo. Eu preciso conhecer as escrituras para poder julgar as profecias. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo julguei os profetas, está dizendo julguei as profecias. Então nós não nos movemos por visagem, revelagem e profetagem. Mas pastor, o senhor não acredita? Acreditamos, mas acreditamos num ministério sério, e que só fala quando Deus realmente fala. Então nós acreditamos no ministério profético, no dom de profecia, na palavra profética. Então nós precisamos ter percepção. Eu continuei orando por esta pessoa e orei assim, confesso aos irmãos, por anos, até ela se converter, mas nunca desisti dela. O que o diabo queria? Que eu desistisse dela. Quando o diabo ataca você, isso é percepção. Ele não quer tirar de você o emprego, o carro, a casa, dá prejuízo financeiro. O diabo, ele quer atacar a tua fé em Deus. O diabo, ele abala alguém quando consegue minar a sua fé. Por isso nós devemos ser resistentes, e como os montes de Sião, não podemos nos abalar. Isto é percepção. O diabo quer fazer de tudo para que você se abale, mas você vai ter percepção e vai dizer assim: não vou me abalar com tal notícia, vou me trancar com Deus. Você não vai se lamuriar. Pode estar doendo, pode ser difícil, muitas vezes você não consegue ter uma perspectiva, enxergar uma esperança, mas o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, é fiel para cumprir aquilo que Ele já começou em nós, através do seu Filho Cristo Jesus. É necessário você ter percepção. Não vou me abalar, não vou me abalar, estou firmado em Deus, eu creio na sua palavra, Deus tem promessa para a minha vida. Isso é percepção. Agora, quando você diz: meu Deus, eu não sei o que eu faço, perdi o chão,
misericórdia. Você viu que a gente usa até um evangeliquez. Nós tentamos ser espirituais quando na verdade estamos sendo carnais. Isso é percepção. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vai continuar nos alimentando, Deus vai continuar nos honrando, Deus vai continuar nos abençoando. Sabe por quê? Nós somos filhos e filhas de Deus. Se lembram daquela viúva que um dia procurou o profeta e disse: meu marido morreu? E foram em casa, pegaram as nossas crianças para pagar dívida. E o Senhor conhecia o meu marido, o Senhor sabe que ele era um homem de Deus. Olha onde mora o princípio. Ela foi reivindicar algo em nome do seu marido, porque o seu marido era um homem de Deus. Ela teve percepção. Ou seja, meu marido morreu, mas o meu Deus não morreu. O meu Deus está mais vivo do que nunca. Eu agora vou me pegar ainda mais com Deus que o meu marido pregava, cria, buscava. Não permita que o diabo ataque a sua fé. Você pode não entender, mas você não se move por aquilo que você entende. A fé é o oposto, muitas vezes, daquilo que a nossa vontade quer fazer. Aí o diabo vem, ele trabalha muito nessa área das emoções, dos sentimentos, e a pessoa não tem discernimento. Então imagina só, o moço acorda cedo, é o primeiro a perceber que tem algo errado no arraial, ele dá uma olhada à sua volta, e ali o exército inimigo está acampado, com muitos carros e cavalos. Obviamente, ele se assustou, porque ainda não tinha maturidade no seu espírito, não tinha desenvolvido ainda a percepção em Deus. Não se deixe intimidar, porque é assim que o diabo trabalha. O diabo, ele intimida, o diabo tortura e o diabo ameaça. Quando ele chega com o relato para Eliseu, ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Ele mostra que entra em desespero. Deus não opera em nosso desespero, Deus opera em nossa fé. Deixa eu contar algo a vocês. No começo do meu ministério, nós fazíamos vigília todas as sextas-feiras, de sexta para sábado. E nós tínhamos lá um grupo muito bom de irmãos que amavam buscar a Deus. E um dia se manifestou lá um espírito maligno e disse assim: eu não posso destruir a sua vida, mas eu vou matar o teu irmão, porque ele está longe desse Deus. Eu disse para quem estava junto: olha, não compartilha com ninguém, porque tem gente que não tem fé para ministrar bênção, só ministra maldição. O diabo diz que vai matar o irmão dele. Não importa o que o diabo disse, eu não sou movido pelas emoções e sentimentos, eu sou movido pela palavra, e a palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A palavra diz que tudo eu posso, porque Ele me fortalece. A palavra diz que Ele é o meu escudo, é a minha rocha e a minha fortaleza. Eu disse: demônio, você não pode matá-lo, e você não pode quebrar um osso do seu corpo. Eu cubro ele com o sangue de Jesus e profetizo que ele volta para os caminhos. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de um tempo, nós em oração, em jejum, pedindo por ele, numa madrugada eu tive um sonho, e por este sonho eu tive esse discernimento.
e pensei, pode ser hoje que o diabo vai intentar contra a vida do meu irmão. Aí eu decretei um jejum. Preste atenção, às vezes você tem aquele mal-estar, aquele desconforto, o Espírito talvez esteja te alertando de alguma coisa, isso é percepção, não é para você ter medo. Decreta um jejum, comece a orar por aquela pessoa, comece a interceder por ela, e naquele dia, por volta das 7h10 mais ou menos, não me lembro bem o horário, uma amiga da família bateu no portão de casa, chorando, copiosamente, disse: o seu irmão sofreu um acidente, e eu não sei se ele está vivo ou se está morto. Eu disse: está vivo. Como é que você sabe? Alguém já entrou em contato com você? Eu disse: não, mas eu sei que ele está vivo. Só um minuto, se a minha mãe sair, se a minha irmã sair, não fala nada para elas. Entrei dentro do quarto, e ajoelhei e comecei a orar pelo meu irmão. E neste momento eu orei em línguas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós, nos auxilia na nossa fraqueza, isso é percepção, não é qualquer batalha, amados. Estamos agora batalhando pela vida e morte, vida ou morte. E naquele momento que eu estava orando, intercedendo por ele, para você ter uma ideia, ele relatou depois que ele estava num lugar onde ele se via sozinho, ele olhava à sua volta, parece que tinha uma névoa, alguma coisa assim, se não me falha a memória, e ele passava a mão no seu rosto, e ele se lembrava da batida, dos ferimentos, porque com a batida ele foi projetado no para-brisa, e ele arrebentou o para-brisa, estilhaçou o para-brisa no seu rosto. Para você ter uma ideia, o óculos dele foi parar no carro de quem provocou a batida. Foi na Fernão Dias, em alta velocidade, a pessoa estava no acostamento, ela saiu inadvertidamente e ocasionou a colisão, e o carro foi arrastado por muitos metros. Imagina que naquele momento que a mulher falava comigo, eu entro para o quarto, vou orar, vou interceder no Espírito, em línguas. Aí ele diz: eu estava nesse lugar, era a hora decisiva, ele podia passar dessa para outra, mas ele volta para o seu corpo. Deus não permitiu que ele morresse. Olha como é importante você conhecer o Deus que você serve. Tudo que você precisa é aprender a se afinar, porque a sintonia é muito fina. Tem muita gente que diz que é de Deus, mas não ora, não jejua, não lê Bíblia, não é membro de igreja nenhuma, de célula nenhuma. Então você precisa estar afinado, criar raízes profundas, ser comprometido. Por quê? Quando você fala, não é qualquer pessoa falando, isso é percepção, é alguém de Deus. Quando você ora aqui, o céu ouve, anjos ministradores vão descer para responder a sua oração. Olha o que diz em Hebreus capítulo de número 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores ou anjos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você precisa ter percepção. Você pode não enxergar os teus anjos, mas eles estão com você. E não é aquele anjo que a gente aprendeu, criancinha segurando um arquinho, que dá uma espetada no inimigo. Não, são anjos parrudões, e na hora da batalha eles tiram da bainha a espada, esfogueadas e flamejantes.
para ganhar a tua luta, guerra, batalha, peleja. Você não está sozinho, isso é percepção. Eu estava indo para Campinas um dia, o meu acelerador falhou, já faz anos. Eu fiquei amarrado. Agora eu vou ficar na pista. Em nome de Jesus, funciona carro, funciona carro, funciona carro. E nada. Aí passou por mim um carro correndo numa velocidade muito alta. E daqui a pouco meu carro ficou bom. Eu comecei a rodar novamente. Quando eu chego lá na frente, esse carro que passou por mim se envolveu num acidente. Várias pessoas morreram. Foi uma batida assim terrível. E Deus me mostrou: se eu não tivesse feito alguma coisa, você teria morrido nesse acidente. Às vezes a gente não tem percepção que é Deus. Fica brigando com Deus, ou com Deus, e pensando que é o diabo. Voltando lá, meu irmão sofreu um acidente numa segunda-feira, o único dia que tinha um cirurgião plástico no hospital. Ele quebrou um dente, cortou sua face, o seu rosto, que foi restituído. Imagina só se não tivesse lá o cirurgião plástico. O único dia de plantão naquele hospital era na segunda. Deus preservou a sua vida. Quando eu cheguei no local do atendimento, fui orando no Espírito Santo daqui lá. Eu disse para as pessoas: não conversem comigo, não falem comigo. Eu fui orando em línguas no Espírito Santo daqui lá. Às vezes um desavisado falava comigo e eu, com muito joguinho de cintura, conversava, porque o crente não pode ser ignorante. Mas eu estava ali concentrado, focado. Estava ganhando uma guerra. Aí, quando eu vi o carro, o diabo disse: está vendo? Ele não vai sobreviver. Eu disse: diabo, eu não me movo pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu sei que Deus tem um propósito na vida dele, e esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Hoje ele é um homem de Deus, é um presbítero, é uma bênção. Então imagina só, as pessoas perto de mim dizendo assim, os curiosos: meu Deus, quem bateu nesse carro com certeza morreu, não sobreviveu. Aí a pessoa dizia: eu vi a pessoa sendo tirada, ela saiu daqui, é inconsciente. E o diabo tentando bombardear meu coração, e eu ficava com a palavra de Deus. Eu creio na promessa que tu tens para a vida dele. Eu creio que o Senhor preservou sua vida. Nem um osso sequer, nem uma fratura exposta, em nome de Jesus. Então isso é percepção. Vocês precisam estar mais sensíveis ao que Deus quer fazer do que aquilo que o diabo está fazendo, porque fomos adestrados a perceber aquilo que o diabo faz. Então qualquer coisa leva você a entrar em desespero, gritar, berrar, brigar, choramingar, amaldiçoar, bater as coisas. Preste atenção, a partir desta série você tem mais percepção. Quem é que quer me deixar nervoso? O diabo. Por que ele quer me deixar nervoso? Porque ele quer roubar de mim a minha vitória. Porque ele quer abalar minha fé, mas eu não vou permitir. Isso é percepção. As coisas estão ruins. O diabo, ele quer dizer para você que a coisa vai piorar. Aí você vai dizer assim: Deus cuida de mim em todo e qualquer momento. Deus é Deus no deserto, Deus é Deus na provação. A palavra diz: do Senhor é a guerra. Preste atenção, do Senhor é a guerra. Isso é percepção. Quando você enfrentar alguma situação inusitada, você vai dizer assim: do Senhor
é a guerra. Não entre na guerra sozinho, de peito aberto. Não vá com as tuas armas naturais. Olha só o que o profeta fez. Chega lá o moço e diz: ai, meu Senhor, que faremos? Imagina o grau de desespero dele, mas o profeta tinha percepção. Quando você tem percepção, você fica em paz. Mesmo em meio às piores guerras, você vai estar em paz. Uma vez o Cris queria ir para São Paulo, na Expo Music, e eu, a Janaína, a Lucidalva e o Cristiano fomos. Foi mais alguém conosco, Cris? E o Glauber. Aí eu fui cortar ali logo no começo de Guarulhos, para sair do trânsito e encurtar o caminho. Na minha frente tinha um caminhão, e eu percebi que estava cortando um carro vermelho. Aí o que eu fiz? Brequei, o carro não parou, e eu fui para cima do caminhão, e o carro vermelho foi embora. Ninguém nem percebeu o carro vermelho. Então veja bem, aí o Cristiano disse: pastor, vamos embora, melou o passeio. Eu disse: não, nós somos pessoas de propósito, nós viemos aqui para ir na feira, nós vamos na feira. Passamos um grande susto. Qualquer outro tinha voltado embora, pelo estrago do carro, pelo trauma que o acidente ocasionou. Aí nós deixamos o carro no pátio, liguei para a Vera da igreja, pedi para ela providenciar um guincho, para ir buscar o carro. Quando a gente entra no ônibus, eu fui o primeiro a entrar e me sentei lá no fundo. Daqui a pouco, ninguém passava, travou a roleta. E a mulher estava brigando com eles, porque disse que tinha entrado 6 pessoas dentro do ônibus. Aí eu percebi que tinha lá uma conversa, eu fui ver o que estava acontecendo. Aí a moça disse: entraram 6 passageiros. Eu disse: não, entraram 5. Não, 6 passageiros. Aí eu entendi, percepção. Ela enxergou o nosso anjo. Aí ela falou: ah, são só 5 mesmo. São só 5. E passamos. Nós tivemos essa percepção de que um anjo de Deus estava ali conosco. E se não tivesse acontecido isso, talvez a gente nem linkasse o que tinha acontecido. Deus cuida de você. O reino espiritual é mais real do que o reino físico, que você pega, toca e apalpa. Tanto é que a nossa eternidade nós vamos passar em espírito, no espírito. É espiritual. E o reino espiritual é mais real do que o reino natural. Só que nós não aprendemos assim. Então o jovem, esse moço, ele era pessoa de confiança de Eliseu. Eliseu podia ter ouvido o relato dele e tido medo. Mas Eliseu diz: não temais. 6:16. Sempre me acompanha quando eu estiver lendo. 6:16. E ele disse: não temais, ou não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Imagina só, ele diz isso para o jovem que não tinha percepção. São mais os que estão conosco, são mais os que estão com a gente do que os que estão com eles. E é interessante, queridos, que eram muitos cavalos e eram muitos carros, muitos homens.
Olha o que é percepção. Primeiro ele liberou uma palavra profética. Quando você enfrentar um problema, a primeira coisa que você vai fazer é liberar uma palavra profética. Vai para a palavra. Você está sabendo? Crise financeira. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, cada uma delas, grandes ou pequenas, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Fique em paz. Ele cuidou de você. Ele cuida de você e cuidará de você. Se você crê que Ele não vai te desamparar, você vai viver um milagre. Isso é percepção. Aí ele diz, depois de abrir a boca e declarar a palavra, e orou Eliseu. Quando você passa por uma situação, você abre a boca e ora? Não, reclama, murmura, choraminga e blasfema. É por isso que a tua bênção não vem, a tua vitória não chega, teu milagre não acontece. Diz a palavra que ele ouviu, não se moveu pelo relato daquele jovem, não se abalou. Eu não ando pelo que eu ouço, vejo e sinto, eu ando pela palavra. Eu conheço o meu Deus, a quem eu sirvo. Isso é percepção. Aí ele libera uma palavra profética e diz: maior são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Na hora, o moço pirou o cabeção, falou: o quê? Não estou vendo nada. O meu Senhor enlouqueceu, ele está doido. Eu vi, eles são muitos, eles vão nos destruir, nos massacrar, nos assolar. E ele orou. Aprenda a orar. Lembra do meu irmão? Fui para o quarto e orei. Orei em línguas, orei no Espírito Santo. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, este sabe. Aí disse para minha irmã: olha, aconteceu isso, não conta para a mamãe. Foi eu virar as costas, ela caguetou. Aí minha mãe entrou em desespero. Ah, meu Deus do céu! Ô Alex, meu filho, é normal que aconteça. Mas quando você passa por uma determinada situação, você precisa se alinhar com pessoas de fé, que dizem assim: irmão, creia, o Senhor é Deus, Ele é com você. Nós não sabemos o desfecho do que vai acontecer, mas um milagre nos espera. Eu falei hoje de manhã que até na derrota o Senhor nos dá vitória. Se nós recebêssemos vitória o tempo todo, seríamos estragados. Às vezes na derrota, você ora mais, jejua mais, busca mais a Deus. Isso deveria acontecer no nosso dia a dia. Mas tem gente que vive uma vida assim. Muda isso, tenha percepção. Começa a se alinhar com Deus. Começa a tocar o coração de Deus. Começa a construir uma outra vida de fé para você, que não é a vida de dúvida, incredulidade e descrença. É uma vida de fé, de certeza plena, total, absoluta e completa. Deus quer te abençoar. Então muitas vezes na derrota aprendemos muito mais do que na vitória. Quando Deus te dá uma bênção, qual é o sentimento? Você agradece no primeiro momento e depois se esquece. Mas quando você tem um problema, você está lá: oh Deus, misericórdia, piedade, clemência, compaixão. Está quebrantado diante dEle, humilde, debaixo da onipotente mão do Senhor. Começa a ter percepção, começa a se levantar. Não se coloca mais como menino na fé,
Eu disse que menino faz meninice, como uma criança na fé. Criança faz criancice. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? A característica de um menino na fé é de que hora ele quer, daqui a pouco não quer mais. Ora vou, daqui a pouco não vou mais. Então você não pode ser um menino inconstante, você tem que ser posicionado, buscar essa maturidade, ser persistente, aguerrido, determinado, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o vento de doutrina, em roda. Isso fala de pessoas, da influência que muitas vezes recebemos, pelo engano dos homens. Olha aí a roda, homens, que com astúcia enganam fraudulosamente ou fraudulentamente. A intenção do coração deles é errado. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai levar aquela pessoa a se comprometer com Cristo e sua palavra. Nós não podemos manipular pessoas. Nós precisamos ser posicionados em Deus. Aí seremos honrados. Vamos para a oração dele, no versículo de número 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e um grande exército. Isso é percepção. Eu já vi anjos algumas vezes na minha vida. Uma vez eu estava dormindo, morava ali na Pedro Rossi, perto do cemitério, uma rua paralela. De madrugada, quando eu fui me virar, eu abri os meus olhos e fechei, e eu falei: meu Deus, tem um anjão aqui dentro do quarto. Aí eu virei para olhar de novo, já não vi mais. Foi assim, um piscar. E eu vi a silhueta, e parecia interruptor de luz, sabe, que é fosforescente. Eu vi, irmãos, não dormi mais de noite. Fiquei orando e glorificando a Deus. Sabe por quê? Foi um sinal de que Deus estava comigo. A Bíblia diz que Deus cuida de você enquanto você dorme. Deus é maravilhoso, queridos. Percepção. Você tem que abrir os teus olhos espirituais, porque os carnais já foram abertos há muito tempo. Nós fomos treinados a andar na carne e não no espírito. Então nós fazemos a vontade da carne e não do espírito. A Bíblia diz que a carne é inimiga do espírito, o espírito é inimigo da carne. Então você tem que ter essa percepção. Você não pode ser levado por qualquer questão mais. Aí você vai discutir em casa, vai brigar com os filhos, arrebentar o pau com o vizinho, você vai brigar com o frentista do posto de gasolina, com a pessoa que fura a fila no supermercado, você vai discutir com o parente, você vai arrumar treta no trabalho, se desentender na escola, curso técnico, faculdade, universidade, no trânsito. Percepção. Eu tenho percepção. A pessoa me fecha, sabe o que eu faço? Eu não abro a janela e mostro o dedo. Eu digo: vai com Deus, abençoado. Eu não abro a janela para xingar. Um amigo meu xará, Alberto, um dia ele estava em São Paulo, e ele não tinha paciência. Um dia ele buzinou, mas deu aquela buzinada com gosto. No semáforo, a pessoa parou do lado dele com a moto, bateu com revólver, é lá em Minas, revólver,
É o mineiro paulistano. Bateu com a arma. Bateu com a arma na janela do carro, no vidro do carro. E ele abriu o vidro, colocou o revólver na boca dele e disse: eu não vou te matar por conta da sua família no carro, mas a próxima vez que você for buzinar, lembra do que te aconteceu hoje. Me parece que ele mandou desligar a buzina, amados. Está entendendo? Você tem que ter percepção o tempo todo, para não entrar em demanda que não é sua. Nós vemos na Bíblia que teve lá um rei, que ele entrou numa guerra que não era para ele lutar, e diz que a flecha encontrou um buraco na armadura e matou o rei. Era uma guerra que não era para ele. Por que ele foi? É uma demanda que não é para você. Nada pode roubar a tua paz. Pastor, mas a pessoa hoje me xingou, me humilhou, falou mentiras a meu respeito. Preste atenção, reputação é o que os outros pensam que você é. Caráter é o que você realmente é. Eu não saio me defendendo para ninguém. E tem gente que fala muito mal de mim, mas isso não me preocupa, sabe por quê? Eu tenho paz em Deus. Se eu sair por aí me defendendo, eu não prego mais o Evangelho. E a Bíblia diz que o justo não se justifica. É Deus quem vai tratar com essas pessoas. Eu oro por elas, perdoo, libero e abençoo. E Deus faz a obra. Não tem essa de amaldiçoar a pessoa. Pesa a mão, Senhor. Manda fogo do céu. Não. Jesus disse para João. Quem que estava com João nessa altura? Eu não sei se era Tiago e João. Disse assim: de que espírito sois? Deu as costas para eles, porque Jesus foi pregar numa cidade, ele não foi bem recebido. Aí eles disseram assim para ser espiritual: manda descer fogo do céu, Jesus, queima eles, torra, tosta, cozinha, frita, assa. Aí Jesus disse: de que espírito sois? Ou seja, é isso que eu tenho ensinado para vocês, é isso que vocês têm visto eu viver. Então você tem que ter percepção. Preste atenção. Não é que as pessoas estão te perseguindo. Teve uma irmã que veio pedir oração, falou: pastor, só pode orar por mim, estou enfrentando uma grande perseguição no trabalho. Eu falei: irmã, eu posso te dar uma palavra de Deus? Ela falou: pode. Percepção. Eu disse: fecha a tua boca. Tudo que está acontecendo é porque a irmã fala demais. Sai do meio desses grupinhos que a irmã anda. Depois de um tempo eu vou: pastor, nem precisava orar mais, já estava orada, já estava ministrada. Depois de uma palavra dessa, tem oração que não tem resposta, queridos. Qual a motivação da oração que você faz? Aí ela diz: pastor, Deus ouviu a oração. Eu falei: não foi não, irmã. A irmã fechou a boca, saiu desses grupinhos, começou a vigiar. Pronto, resolvido o problema. Mas tem dia que parece que um gadareno entra em você, que você quer arrumar encrenca, ou não é? Tem dia que nem você se aguenta. Tem pessoas que quando são libertas, o demônio sai e ele diz: graças a Deus, saí daquele corpo, estou livre. Porque uma tribulação está acompanhando uma pessoa assim. Imagina só, aqui o profeta Eliseu está ensinando o seu moço, o seu servo, a ter percepção. Você tem que começar a ter percepção. Teve uma mulher que falou: pastor, eu vou morrer. Eu falei: por quê, irmão? Porque eu estou com câncer. Eu falei: fez exame? Ela disse: não. Já recebeu o diagnóstico? Não. Fez ultrassom? Não.
Fez biópsia? Não. Quem disse que a irmã está com câncer? Foi eu, sei. A pessoa, ela se mata antes da hora e se enterra e joga uma pá de cal em cima. É uma espinha, ela já acha que é um tumor. Já é um furúnculo, já acha que é um tumor. Ah, meu pai teve, meu avô teve, meu tataravô teve. Pastor, eu vou ter também. Quebrado em nome de Jesus. Deus vai cuidar de você. Deus vai colocar médicos que são anjos para cuidar de você. Tem gente que fala, pastor, mas operar é pecado. Não, pecado é você não operar. Aí teve um irmão que falou, pastor, o senhor está dando tanta paz no meu coração, porque eu achei que quem operava é porque não tinha fé. Eu falei, olha, irmão, eu não sei te explicar, porque alguns operam e Deus usa os médicos e outros não. Eu gostaria que todos fossem curados de forma sobrenatural, mas isso vale para todos nós, amém? Nós cremos que Deus cura, sara e liberta, mas nós sabemos que Ele é soberano, Ele faz segundo a vontade dEle. Aí você diz, mas por que Ele não teve a iniciativa de me curar? A gente não sabe, mas na verdade Ele está nos curando de muitas formas. Eu conheço gente que ficou doente e depois da doença ela se tornou mais humana, começou a entender a realidade do outro, estender a mão, acompanhar, orar por elas. Tem uma pessoa de São Paulo que me manda toda semana 10 nomes para orar, 15 nomes para orar, 20 nomes para orar, de pessoas com câncer lá no hospital que trata. Então tem coisa que a gente não entende, mas a gente se move em Deus. E olha, preste atenção, nada do que aconteça pode roubar a tua fé. Nada. Nada. Então perceba, eram 32 nações aliadas, cavalos e carros, 32 nações aliadas, e ali nós temos o profeta, temos lá o moço, talvez mais alguém, mas olha a percepção, o céu responde, quando você ora com fé e autoridade. Às vezes a pessoa cai num sopro, porque ela não tem percepção, e isso não vai me abalar, isso não vai me chocar, isso não vai me tirar dos trilhos. Eu tenho o fruto do Espírito, que é domínio próprio, estabilidade, controle. Eu vou orar. Aí você entra na presença de Deus e vai orar. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus Cuida de mim. Ele cuida de você. Às vezes nem você acredita, mas mesmo assim Ele cuida de você. Deus tem te dado tantos livramentos,
Teve um irmão que chegou bravo um dia conversando comigo e falou: Deus não cuidou de mim, pastor. Eu mutilei um pedaço do meu dedo. E eu durante um tempo ouvi aquele garoto reclamando porque tinha cortado um pedacinho do seu dedo. Ele falou: Deus não é justo, pastor. Eu falei: é verdade. Se Deus fosse justo, tinha decepado a sua mão, tinha decepado o seu braço, você tinha morrido. Preste atenção, podia ter sido pior, podia ter sido pior, podia ter sido pior. Então não importa o que aconteceu, Deus preservou a tua vida, a tua integridade física. Você está aqui para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, olha só quem estava com Eliseu. Ele tinha 232 homens mais 7.000 contra 32 nações aliadas. É bom a gente ter um profeta caminhando com a gente, não é? Você não enxerga, o profeta diz: eles estão aqui. Deus mostra para ele. E você enxerga no reino espiritual, visão aberta. E ele ficou impressionado. Qual é o objetivo do diabo? Cegar. Eles não enxergaram o livramento da parte do Senhor, mas o Senhor estava ali para libertar. Por conta disso, se desesperaram pensando que estavam sozinhos, quando na verdade do Senhor é a guerra. Qual a artimanha do diabo? Ele vem para te intimidar, torturar e ameaçar. Pessoas vivem atormentadas pelos ataques e perseguições do inimigo. Nesta passagem, Eliseu e seu moço estavam cercados em Ben-Hadad pelo rei da Síria, que lutava contra Israel. Mas nós vimos que na verdade ele não estava lutando contra Eliseu, ele estava lutando contra o próprio Deus, contra Israel, contra o Deus de Israel. Como igreja nós entendemos que nós vivemos em dois reinos, já falei isso. Estamos numa luta espiritual, e precisamos entender que esse reino é natural e espiritual. Um deles nós vemos e outro nós não vemos. Muitos ignoram, e principalmente aqueles que estão no mundo não acreditam, mas nós ignoramos. Não podemos ignorar. Nós precisamos entender que existe luz e trevas, bem e mal, Deus e o diabo. A Bíblia diz que a cidade foi cercada à noite. Olha o que o diabo faz, ele prepara emboscadas, ele é traiçoeiro. Não descuide, tenha percepção, porque a tua vitória na guerra depende da sua percepção. Você tem que estar um passo na frente do inimigo. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes nos revelar. O que nós vimos aqui é a calma e tranquilidade na vida do homem de Deus. Ele sabia que Deus ouvia as suas orações. Ele sabia que Deus ouvia as suas orações. Pergunta: você tem esta convicção de que Deus ouve as tuas orações? Hoje nós finalizamos esta série e eu quero orar para que você possa ser uma pessoa de percepção. Não peça para ter visões abertas. Quando Deus quiser que você tenha, Ele vai abrir os teus olhos, porque o diabo pode ouvir uma oração dessa, e dependendo
da sua pouca experiência, o diabo pode te enganar. Quando Deus quiser falar com você, Ele fala, não precisa pedir. Quando Deus quiser te mostrar alguma coisa, Ele mostra, não precisa pedir. Porque Deus, Ele não trata com qualquer pessoa, Ele trata com aqueles que estão alinhados, afinados com Ele. E você precisa entender isso. Porque o diabo, ele diz, você é pecador. Você não é digno de estar na casa de Deus. Você não merece estar servindo a Jesus. Preste atenção, o diabo é acusador. O diabo é acusador. Agora o Espírito Santo é convencedor. Quando você diz assim, Deus, é verdade, sou um pecador, me perdoa. Naquele momento o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Tudo que você precisa é confessar com o coração quebrantado e contrito. Eu quero crer que nada mais te separa deste Deus, e que você vai ter esta percepção, esta sensibilidade. Tem gente que entra num determinado lugar, fala assim, pastor, eu não sei o que acontece, mas eu senti uma dor na nuca, uma tontura, uma indisposição, um mal-estar. Por quê? Ele teve a percepção de que existe naquele lugar uma força contrária, espíritos malignos. Isso é muito sério. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Minha esposa estava na casa da minha mãe, passou o carro do ovo, e ela comprou por um preço de bagatela alguns ovos, não sei quantas cartelas, quantas dúzias. Eu sei que todo dia de manhã, sempre que posso, eu tomo água quente com limão, 2 ou 3 ovos quentes, não cozido, mas não cru, ovos quentes. E naquele dia, eu comi os ovos. Amados, eu comecei a sentir um desconforto depois de um tempo, o dia inteiro com cólica. E a minha esposa disse, olha, toma algum remédio, alguma coisa, né? Às vezes é algo assim que está te fazendo mal. Cheguei em casa, vindo da casa do Everaldo, acho, ou da casa da Carol e do Fábio. Eu falei, você quer ver um negócio? Como que é maligno, como é do diabo. Cheguei, botei a mão na minha barriga e disse, em nome de Jesus, todo alimento comido, cruzado, consagrado, sai em nome de Jesus. Amados, eu vomitei até a alma. Eu fiquei com tanta dor muscular, para vocês terem uma ideia, uns 3, 4 dias com dor muscular, doía tudo. Mas o engraçado é que eu não botei para fora nada do que eu tinha comido na janta. Não vou dizer para você o que eu vomitei, porque eu sei que você vai jantar depois. Mas o que eu quero te mostrar é a percepção. Ganhou alguma coisa? Ora, põe a mão, abençoa, consagra. Teve uma pessoa que disse, pastor, ganhou uma coberta, desde que eu durmo com ela, a gente deita na cama, a gente briga. A gente nunca mais se relacionou, e a gente está pensando até em se separar. Só que ela não tinha falado ainda da coberta. Eu perguntei depois, mas por acaso vocês ganharam alguma coisa? Eu falei, ganhamos um cobertor. Cobertor chique. Falei, pois é. A coisa pode estar nesse cobertor. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita.
Mas a verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar ou não. Ela está lá. Tem muita gente má. Tem muita gente que manipula o oculto. Mas o maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Tudo você pode porque o Senhor te fortalece. Não temas. O que te poderá fazer o homem? Você está sustentado pelos seus braços eternos, por este Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, em posição de autoridade, à sua destra. Ele vai te livrar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar. O mundo diz que não tem jeito, o mundo diz que tudo está perdido, o mundo diz que vai piorar ainda mais toda a situação, mas nós cremos no tratamento de Deus, e se estamos neste tempo profético é para orar e interceder, para que Deus possa preservar os seus, possa livrar os seus, e possa abençoar os seus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cantei essa, mas não era essa que eu queria a outra do Kleber. Vamos orar. Diga assim: Deus, eu me apresento diante de Ti, como filho, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Estou aqui e em pé, pela Tua infinita graça, bondade e amor. Neste momento, eu me levanto para declarar diante dos céus, da terra e do inferno, que não sou mais a mesma pessoa, depois de ouvir sobre percepção. Não ando mais pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto, eu ando pela Tua santa palavra. Quero aqui repreender tudo aquilo que até hoje o diabo tem usado contra mim, para me esfriar espiritualmente e roubar a minha fé. Me posiciono diante do Senhor, revestido de autoridade, para poder desfazer todos os laços, que o diabo seja envergonhado, que ele fuja da nossa presença como igreja, humilhado e disparatado, vencido, porque somos mais fortes. O Senhor está conosco, o Senhor está com seu povo, o Senhor está com a sua igreja. O Senhor é aquele que nos protege, guarda e livra de toda malignidade. Por isso, ó Deus, nós nos revestimos de poder nesta noite, declarando que não somos mais meninos inconstantes, crianças inconstantes, levadas em roda por todo e qualquer vento de doutrina, que com astúcia somos manipulados por homens fraudulentos. Não aceitamos mais viver uma vida de altos e baixos. A partir de hoje abriremos a nossa boca como atalaias, como vigias, proclamando, Senhor, o Teu livramento. Nós cremos, Senhor, que a nossa casa, o nosso lar e a nossa família é alcançada neste momento. Tudo aquilo que é maligno, todo e qualquer resíduo que não saiu da nossa vida, sai em nome de Jesus. Nós profetizamos com percepção, consciência e discernimento, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Profetizamos que caia por terra
todo espírito de dúvida, incredulidade e descrença. E cremos, Senhor, numa família que te busca de maneira fervorosa, e o teu nome é glorificado e exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor todas as lutas, todos os embates, todas as investidas, crendo que o Senhor nos livrará de todas. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, carmesim, derramado por nós no Calvário. Nós cremos, ó Deus, que somos pessoas de fé, e a nossa fé está sendo aperfeiçoada, e cremos que em nome de Jesus daremos muitos testemunhos a respeito de tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer em nossas vidas, porque somos, a partir desta ministração, pessoas de percepção, consciência, discernimento, não em nós mesmos, mas em Jesus. Nos revestimos desta autoridade e declaramos que vamos crescer e nos aprimorar neste propósito, e que vamos ter grandes experiências contigo, porque o diabo não vai mais nos enganar e nem nos confundir, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós oramos por fé, cremos que fomos ouvidos e recebemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só um minutinho. Qual que é o probleminha? Eu vou descer ele. Certo. Põe a sua filhinha aqui na frente, por favor. Michele, dá suporte aí. Ela disse que deu um nódulo na filhinha dela. E ela vai fazer biópsia. Depois de uma pregação dessa, eu acredito que você está cheio de fé, eu não é? Vamos orar por um milagre? O nosso Deus é um Deus de milagre. A Bíblia diz que Jesus, ele sentia íntima compaixão quando ele orava pelas pessoas. Ou seja, ele se colocava no lugar dessas pessoas e recebia o milagre como se fosse para ele. Feche os olhinhos, querida. Pai, neste momento nós oramos e apresentamos a Ti esta vida. Repreendemos este nódulo, este tumor, este caroço, grande ou pequeno. Do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, nós amaldiçoamos você agora. E ordenamos: seque, suma e desapareça. Nós declaramos você benigno em nome de Jesus Cristo. Deus, protege essa menina. Derrama sobre ela agora da tua unção curadora que emana do teu trono, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua unção seja sobre elas agora. Toca, Jesus. Que a tua unção seja sobre elas agora. Toca, Jesus. Eu profetizo um milagre criativo. O Senhor faz. Humildemente te pedimos. Toca, Jesus. Mova-te neste lugar, Jesus. Mova-te neste lugar, Espírito Santo. Toca. Toca, Jesus. Ninguém se mova agora, ninguém converse agora. Mova-te, Jesus.
Toca, Jesus. Queima este mal. Sara e liberta. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Agora eu entendi porque nós cantamos. Diga amém. Querida, era perceptível ou não? Dava para ver o caroço ou não? Quando você apalpava? Não? Não, você não percebeu. Ela não consegue apalpar, ela não percebe. E mostrou, né? Procura para mim aí, por favor, onde é que está? Põe a mãozinha aí na gargantinha dela. Procura aí. É esse aí? Põe a mãozinha aí. Em nome de Jesus, mal desapareça. Seque, suma e desapareça em nome de Jesus. Nós cremos que o poder curador do Senhor está sendo liberado neste momento. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Quando você apertava, doía ou não? Não? Mexe aí, está aí? Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu orei por um garoto que tinha uma perna menor do que a outra. Quando eles saíram do culto, o pai foi conversando com a mãe no carro, e ele disse assim: poxa, eu estava tão animado, eu pensei que o nosso filho ia ser curado. Parece que nada aconteceu. A mãe disse: vamos roubar a fé do coração dele. Por quê? O poder curador de Deus está em operação na vida dela, a partir do momento que nós oramos. Aí, o menino acordou cedo para ir para a escola, e daqui a pouco ele estava mancando. A mãe falou: filho, põe a palmilha. Ele disse: eu já pus, mãe. Ela brincou e disse: depois que o pastor orou por ele, parece que a coisa ficou pior. Aí ela falou: filho, tira a palmilha, anda para a mamãe ver. E quando andou, a criança estava totalmente curada. Não precisou mais da palmilha, do sapato especial. Então, é a hora da gente exercitar nossa fé e crer que Deus tem poder de fazer. Amém? Vamos orar por ela sempre. Como é o nominho dela? Carolina. Caroline. Tá bem? Está aqui. E vamos estar orando e colocando diante do Senhor. Tá bem? Glória a Deus. Queridos, vamos embora? Hoje você vai jantar na casa de quem? Hoje me convém comer na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, uma semana de vitória. Que a graça bendita do Senhor te alcance. Que você possa ver sua vida mudada. Coloque em prática tudo aquilo que você tem recebido deste altar. E que Deus, Ele possa fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou, desejou, quis, orou e buscou. Uma semana de vitória, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não